alunos, nesta aula de hoje eu vou corrigir o Para Casa de História. É no livro de História, da página 72 a 77. Nós encerramos, a unidade 2 do livro de História, e agora essas páginas vêm com o objetivo de revisar os conteúdos abordados. O que você aprendeu? Aqui começa com alguns tópicos relacionando as partes principais dessa unidade 2. Então, o aumento da produção de alimentos, a especialização do trabalho, a ampliação do comércio, tudo favoreceu a formação de cidades, principalmente na Mesopotâmia e no Egito. Com a concentração da população e a expansão das cidades, provocaram mudanças na organização social e foram criados sistemas administrativos e jurídicos para organizar a vida nas cidades. A invenção da escrita auxiliou nessa administração de vida pública, tudo era registrado através dos escribas. As trocas comerciais favoreceram esse intercâmbio cultural, aonde que houve formação de dialetos e novas línguas, e a definição de cidadania, que transformou-se ao longo do tempo, mas com as pressões sociais levaram à conquista de direitos por diversos grupos e povos. A número 1, relacione cada cidade às suas características principais. Eu vou ler as características e nós vamos relacionando a cidade. Maior cidade autônoma da Mesopotâmia, era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e de artesãos. A letra B, Uruk. Antiga cidade tolteca, localizada na região que hoje corresponde ao México, a cidade foi capital do Império Tolteca, na América Central há cerca de 1.200 anos. Tula, letra D. Núcleo populacional neolítico em que se conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos. Çatalhöyük, uma das principais cidades do Império Persa em que ocorriam cerimônias e festividades. Persépolis, localizada na região que hoje corresponde à Grécia, as decisões nessa cidade eram tomadas por meio de assembleias e votações. Atenas, essa cidade era o centro de uma sociedade antiga, dividida em plebeus e patrícios. Está localizada na região que corresponde à Itália. Roma. Então, agora eu vou colocar a resposta e você já pode conferir. Continuando, a número 2, explique quais fatores influenciaram a formação das primeiras cidades. A primeira coisa foi a plantação, a agricultura, né? Com essa plantação, começou-se a venda, né? Porque começou a sobrar e aí a pessoa começou a vender. Então, aí houve a ampliação do comércio. Com a ampliação do comércio, também a tendência a aumentar, né, o núcleo urbano e aí criar espaços para moradia, lazer, comércio, administração pública. Então, as cidades se tornaram cada vez mais complexas e diversos serviços e profissões foram surgindo, né? Vou esperar um pouquinho para vocês corrigirem. A número 3, ela mostra as imagens abaixo, o núcleo populacional de Çatalhöyük, que fica na atual Turquia. Com base nas imagens, no que você aprendeu, responde as questões a seguir. Que é um exemplo de moradia, né? Que é uma ruína da cidade de Çatal. E aqui também outro exemplo de moradia. Você está visualizando aí no seu livro. Ilustração atual da antiga cidade de Çatal. Agora, a gente tem que responder as perguntas. Como era a arquitetura desse núcleo de população? Quando você olha a imagem, né, real e
e a do desenho, você vê que a do desenho, ela explica melhor, né? Então, você vê que a arquitetura aqui, ó, era uma casa colada na outra, né? Não tinha ruas, nem passeio. E a abertura da casa era pelo teto. Observa para você ver, que, ó, pelo teto, né? Então, aqui perguntou como era a arquitetura desse núcleo de população. Eu vejo assim, que essa arquitetura é sem ruas, sem pavimentação, sem carros, né? Era uma casa colada na outra e ainda tinha essa diferença, onde que as pessoas entravam pelo teto. Eu acho que era até uma forma de proteção, já que nessa época ocorriam muitas guerras, né? Então, as casas eram semelhantes, construídas de tijolos de barro, muito próximas da outra. O acesso a elas era feito pelo teto, com auxílio de escadas. A cobertura das casas era a área pública da cidade, onde circulavam pessoas e mercadorias. Então, as coberturas da casa eram as ruas. E aí, onde circulavam as pessoas. Na letra B, compare a arquitetura desse local com a cidade em que você vive. Quais são as permanências e as mudanças em relação ao espaço físico das cidades e a construção das casas? Então, a construção das casas continua sendo a mesma, né? Só que hoje tem rua, passeio, né? Pavimentação. A gente não entra mais pelo teto, e sim pela porta. Então, assim, as mudanças em relação ao espaço físico ocorreram muitas mudanças, mas a construção da casa é parecida, né? Então, as cidades hoje têm mais espaços públicos, mais praças, cinemas, ruas, templos religiosos, e a construção, aí ó, possui suas formas distintas de construção, conforme o local. Então, aí difere um pouquinho aí, né? Vou deixar aqui um pouquinho para você conferir sua resposta. E agora eu vou lá para a página 74. Na página 74, a gente vai começar. Observe as imagens a seguir e responde as questões. Então, tem uma pintura em parede representada pelos egípcios arando e semeando. E outra é a colheita de couve, né, no município de São Paulo, mais recente agora, em 2017. O que as duas imagens representam? Elas representam a agricultura, né, a plantação de comida, né, a agricultura. Só que em épocas diferentes. Qual a importância dessa atividade para a vida nas cidades? A agricultura sempre foi importante, né? Esse trabalho de agricultura sempre foi importante para as cidades, porque os agricultores que fornecem, né, essa alimentação saudável, né? Plantação de couves, de cenouras, de tomate, né? Qualquer tipo de plantação agrícola, né? É muito importante para as cidades, porque também desenvolve o comércio na cidade. Então, a maior parte dos alimentos são consumidos na cidade, é produzido pela agricultura. E, além disso, muitos dos produtos que usamos, como roupa, mochila e sapatos, também são derivados desse tipo de trabalho. Porque tem a parte da agricultura também, que é de animais, né? Como o espaço geográfico influencia na criação de dialetos? Dê exemplos de línguas que derivam de outras. Então, a gente sempre ouviu falar que o português deriva do latim, né? Nossa língua. Então, essa criação de dialetos, ela influencia, sim, né? Esse espaço geográfico, assim, foi criando novos dialetos. E a gente tem o exemplo aqui
de como falar e escrever, né? Então, depende muito de cada região, né, que a gente mora. No caso, nós tivemos a influência dos portugueses, né? E aí a língua portuguesa deriva do latim, mas tem o árabe e o hebraico, que é a origem semita. E assim vem as influências, né? Número 6. Relacione as colunas abaixo, associando os regimes políticos às características de cada um deles. Nós também estudamos isso aqui, né, na matéria de história, e aí a gente aprendeu que a monarquia é o governo em que o poder é centralizado no rei, é o imperador. A democracia é onde as pessoas podem também ter decisões, tomar decisões. E a oligarquia é onde um pequeno número de pessoas que controla o poder. Então vamos lá. Forma de governo em que os cidadãos participam das decisões políticas. É a democracia. Forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Oligarquia. Forma de governo em que o poder é centralizado em um rei ou imperador. Monarquia. Então é só você corrigir aí. Leia o texto a seguir e responda as questões. O que é ser cidadão? Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que significa em que seu sentido varia no tempo e no espaço. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. A cidadania instaura-se a partir dos processos de luta que culminaram na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Esses dois eventos romperam o princípio, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo a partir dos direitos do cidadão. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática de cidadania. Nesse sentido, pode-se afirmar que, na sua acepção mais ampla, cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Segundo o texto, a definição de cidadania manteve-se sempre a mesma? Não. A cidadania ela foi transformando a sua definição ao longo do tempo. Nós estudamos o conceito de cidadania da antiguidade e estudamos a cidadania agora atual. Então, dá para ver que a cidadania ela se transforma, né, com o tempo. A concepção de cidadania passou por transformações ao longo da história. Os critérios para ser considerado cidadão e os direitos relacionados a essa condição também se transformaram. Então, com o tempo foi se transformando. No Brasil, durante o século XIX e início do século XX, o direito ao voto estendia a todas as pessoas? Explique. Não. No Brasil, as mulheres não tinham direito a votos, as pessoas pobres não tinham direito a votos, os escravos não tinham direito a votos, eram só pessoas que tinham boas rendas, né? Proprietários de terras e cidadãos. Aí, ó, não, as pessoas que não tinham terras, os analfabetos, as mulheres, os clérigos e alguns soldados não eram considerados cidadãos. Durante a monarquia existia também um critério de renda. Era preciso comprovar determinado rendimento para ser considerado cidadão e ao direito ao voto. Então, o Brasil teve um momento bem complicado também de cidadania, né? Aqui está pedindo, pesquisa em livros e sites e indique 3 movimentos de luta por direitos e ampliação da cidadania. Escreva em seu caderno um pequeno texto sobre eles. No momento da aula, no momento da correção, eu vou dar um espaço para vocês lerem, tá bom? Aqui eu vou colocar a resposta. Aqui vem falando que vocês podem falar não só do Brasil, mas de outras revoluções. Então, teve a Revolução Francesa, que a gente viu um vídeo, né? O tanto que ela foi importante para essa cidadania.
Aqui está falando da Revolução do Haiti, da Inconfidência Mineira e outros movimentos sociais atuais, que a gente pode falar das diretas já, tá? Então, na aula online, na correção, né, no horário de dúvidas, vou dar um tempinho para vocês lerem a letra C. Então, agora nós vamos para a página 76. A página 76 e 77 é um jogo, e esse jogo é para trabalhar os nomes das cidades antigas. E esse jogo, ele desafia você a descobrir o nome da cidade. Então, aqui no nosso livro, na página 175, tem aqui, ó, 175. Qual é a cidade? E aí tem as cartinhas. E nessas cartinhas, olha, está aqui o jogo. Então, você destaca essas cartinhas e aí você forma um círculo, né, com 3 jogadores. E você vai fazer as perguntinhas, você vai falar, né, 3 características. E dessas 3 características que você for falar, o colega que estiver jogando com você tem que saber responder o nome da cidade. Então, cada cartinha tem 3 características. Se o colega for esperto, ele pode acertar com a primeira característica. Se ele não conseguir acertar com a primeira característica, você pode falar a segunda característica. Se ele não conseguir acertar com a segunda característica, você pode falar a terceira característica e última. Aí, se ele acertar, legal, ele acertou o nome da cidade. Se ele não acertar, aí ele perde o jogo, certo? Então, é um jogo legal, a gente pode estar jogando, né, durante a aula online depois. Ou você pode também estar chamando, né, o papai, a mamãe, um irmãozinho mais velho e estar testando seus conhecimentos aí, jogando com eles, tá bom? Aqui se encerra a página 77. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.